Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos aqui na casa de Francisco de Assis para mais uma noite, agradável de estudo, porque as reuniões públicas são também estudo. E nessa noite, nesse mês especial de comemoração dos 40 anos de Jefa, nós estamos recebendo aqui a Rosaldi Marques, do Alta de Souza, que está dando a sua presença, a sua colaboração. Ficamos muito felizes com a presença dela aqui. Rosaldi vai fazer a prece inicial. E o tema da nossa palestra de hoje, com Jesus e Kardec, evangelizando sempre. Nós somos sempre aqueles alunos sendo evangelizados diante da obra que Kardec deixou com a permissão de Jesus, de Deus, nosso Pai, para que a gente venha ter mais esperança na nossa vida, mais alegria diante das dificuldades que passamos, porque está tudo certo nessa caminhada. E aí, Rosaldi vai fazer a prece inicial. Mestre Jesus, aqui nos colocamos, corações unidos, nessa casinha que recebe a todos, para consolo, esclarecimento e oportunidade de trabalho, de estudo. Possamos nos colocar de forma humilde, caridoso, indulgente, com as faltas dos outros, com aquele que nos acompanha no caminho. Possamos olhar com confiança para o alto e todas as nossas dores. Para cada aflição existe uma causa justa. Possamos agradecer a oportunidade, Jesus, de todo o resgate que nos convida ao crescimento, à transformação. Na noite de hoje, estudaremos e refletiremos sobre a missão, a tua missão, junto ao teu apóstolo querido, que, através do trabalho Kardec, foi possível relembrar todas as verdades, Mestre Jesus. Possamos nos portar como aprendizes, bons aprendizes, vivenciando o teu amor, as tuas lições no dia a dia. No sacrifício, na renúncia, no auto-aprimoramento. É nossa irmã Rosaldi, que vem de uma casa amiga, que acolheu e acolhe a tantos, esclarecendo e consolando também. Posso sentir em casa, à vontade, amparada pela espiritualidade, a nos trazer as reflexões da noite. Obrigada, Jesus. Ser nosso mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus, a sua luz, possa envolver a cada um de nós nesta noite. É com muita alegria que nós retornamos aqui a cada ano o aniversário dessa casa, que sentimos também como nossa casa, casas irmãs, que temos um carinho muito grande pela casa e por alguns trabalhadores daqui dessa casa. E ela, 40 anos de luta pela luta, é um marco muito significativo.
Nós também estávamos hoje encerrando um ciclo de encontros lá no Alta de Souza. Daí nós estávamos, o Alta está fechando 55 esse ano, né? E estávamos lá numa tarefa com os trabalhadores da casa na tarde de hoje. E então, é sempre um momento muito gratificante estarmos assim juntos, podermos estudar, como a nossa irmã colocou, a palestra também é estudo, que nós possamos então assim, juntos, estarmos dispostos, abertos para os ensinamentos do Mestre Jesus. E para nos ajudarmos na abordagem desse tema, nós, naturalmente, precisamos buscar a ajuda de alguns daqueles que nós temos como os servos diretos e diletos do Mestre Jesus, como, por exemplo, Bezerra de Menezes. É um dos, né, que nós o consideramos da equipe, que faz parte da equipe dos trabalhadores do Cristo Jesus. Então, ele nos chama a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Ele traz no seu livro Doutrina e Vida uma mensagem onde ele reflete e nos ajuda a refletir sobre os momentos que nós estamos vivendo, achando-nos aqui, como ele diz, à frente de uma série de problemas aqui neste planeta onde nós estamos e que compete a nós resolvermos os problemas. Até porque os problemas que nós enfrentamos, os obstáculos que nós encontramos, todos eles têm relação conosco mesmo. Nós mesmos, na maioria das vezes, os provocamos e somos responsáveis por eles. Então, ele nos diz que esses problemas a nós outros compete resolver. São lutas, são conflitos, são dificuldades, os desafios das mais variadas ordens, que é um convite para todos nós refletirmos, pensarmos. E aí, quando ele diz que a divulgação da doutrina de amor e luz, a cujo engrandecimento estamos convocados para cada qual de nós na posição em que nos encontramos. Então, já vemos aqui Bezerra nos chamando a atenção para: estamos no mundo de provas e expiações, onde muitos são os desafios, os problemas, as dificuldades que nós vamos encontrar aqui. Como eu disse, nós preparamos isso. Nós promovemos, vamos dizer assim, tudo isso. Então, é da nossa responsabilidade cuidar para que isso se transforme, se altere, se modifique. O propósito de estarmos aqui é nos aperfeiçoarmos, é melhorarmos, nos transformarmos. Mas para que isso aconteça, é preciso primordialmente que nós tenhamos consciência disso. Que nós admitamos que somos responsáveis pelas pedras que nós encontramos em nosso caminho. Então, não foi colocada por ninguém. Muitas vezes a gente diz que o nosso problema, a nossa dificuldade é da pessoa que vive conosco, é de A, é de B, é de C, é do colega de trabalho, que o problema é ele. Porque nós não conseguimos ainda olhar para nós, percebermos
que a solução está em nós, porque o problema foi criado por nós também. Então, meus irmãos, também o nosso irmão Eurípides Barçanufo, no livro Doutrina e Vida, ele vai dizer que o espírita cristão é uma porta de luz que se abre à humanidade. Olha que coisa linda. O espírita cristão, tem algum espírita que não seja cristão, parece redundância. Mas é importante, muitas vezes, eles colocam isso, para que não fique nenhuma dúvida. Porque todo cristão, necessariamente, todo espírita, melhor dizendo, necessariamente é cristão. Por quê? Porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Se nós não somos cristãos, se não respeitamos, se não acolhemos, se não aceitamos o Cristo como o mestre, como o guia e como o modelo para a nossa vida, então, como ser cristão e como ser espírita, né? E então ele diz que é a porta, é uma porta de luz que se abre para a humanidade. Então nós, assim como somos responsáveis por este mundo que está aí, e que a gente analise, que a gente observa como sendo um mundo cheio de desafios, de dificuldades, de problemas, também nós, diz aqui Barçanufo, que nós somos uma porta de luz. Você acredita nisso? Eu acredito que eu sou uma porta de luz criada por Deus, trazida aqui para cá. A questão é que poucos de nós acredita, não aceita, não admite, porque nós ainda não aprendemos a reconhecer em nós mesmos a divindade que existe em nós. Bom, partindo disso aí, é interessante que nós façamos uma pergunta para nós mesmos, cada um de nós, lá no nosso íntimo. O que temos nós feito do Evangelho de Jesus em nossa vida? O que temos feito? O que eu tenho feito do Evangelho de Jesus em minha vida? Porque, queridos irmãos, desde quando Jesus veio à Terra, antes de Jesus vir à Terra, quantos ele enviou? Porque ele é o governador da Terra. E ele, em determinado momento, foi que decidiu vir pessoalmente trazer a sua mensagem. Mas esta mensagem já estava sendo trazida, já estava chegando a cada um de nós há muito tempo antes dele. Mas muito bem, veio ele, veio o próprio Cristo trazer mais uma vez as leis divinas que já estão registradas em nossa consciência. Assim está colocado no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus, as leis divinas, estão registradas em nossa consciência. Então, todos nós já as conhecemos. Ah, não conhecemos. Por quê? Porque nós não acendemos aquela luz, aquela porta de luz que somos nós. E a gente não consegue identificar, perceber essa lei, essa verdade que nós já trazemos. Por isso, Jesus veio para
relembrar, veio para marcar, para que de uma vez por todas, já que antes dele, ele havia enviado muitos, e nós não tínhamos nos dado conta de que aquilo era para nós todos, que era necessário uma mudança, uma alteração de comportamento, ele veio trazer tudo isso de uma forma que não ficasse nenhuma dúvida. Tanto é que a história ficou dividida antes do Cristo e depois do Cristo. Da forma como ele veio, marcou para toda a humanidade, para todos os tempos, e como ele mesmo disse, tudo passa, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele falou e o que ele exemplificou ficou marcado de forma muito forte nas nossas consciências, passando de um para o outro, e muitos de nós estávamos lá presentes naquela época, já recebendo os ensinamentos de Cristo. A questão é, como eu falei, o que temos feito nessa indagação? O que temos feito nós do Evangelho do Cristo em nossas vidas? Então, muitos de nós que estávamos lá naquela época, a maioria, o que fizemos? Está inclusive numa das parábolas contada por ele, a parábola do festim das bodas. Lembram? Que ele coloca lá de forma simbólica que foi preparada uma festa e o Senhor mandou os seus servos chamar aqueles para os quais eram os convidados. Eles eram os convidados, eram o alvo daquela festa. Foi os servos chamaram, eles não deram a mínima importância. Estavam muito ocupados com seus negócios, as suas questões pessoais, individuais, e ninguém deu importância. O rei mandou novamente sair, chamar aqueles convidados e tal. Foi pior ainda. Acontece que aqueles que eram para ser os convidados pegaram os servos, maltrataram, fizeram coisas horríveis com os servos. E assim foi esse chamamento várias vezes para nós, até que o rei diz, bom, então não, os que eram chamados, para os quais foi preparado a festa, o festim, as bodas, então vão procurar aí nas encruzilhadas, por tudo que é lugar, quem quiser vir para a festa pode trazer. Quem quiser, tiver de boa vontade, traga. Os servos foram e trouxeram todos aqueles que eles foram encontrando e quiseram vir. E esses vieram para o banquete. No entanto, tinha aquele que estava sem a túnica nupcial. Mas o que nós queremos enfatizar não é aquele que estava sem a túnica, é a questão do chamamento. Desde quando nós estamos sendo chamados e de que forma é que nós estamos tratando o Evangelho? O descaso, o desprezo, como aqueles primeiros que foram convidados por Jesus, ou nós estamos como aqueles outros, que deturpamos, chegamos mesmo a deturpar. Quem não lembra dos episódios que estão aí registrados, muitos de nós, naquele tempo, que pegavam as pessoas para maltratar, para fazer maldades em nome da igreja e em nome de Jesus.
A história está cheia dessas passagens, não é? Onde muitos de nós, por ignorância, naturalmente, mas por escolhas pessoais, não dávamos a atenção, não tínhamos o respeito necessário para com aquela mensagem tão pura, tão linda que Jesus veio trazer para nós. A mensagem de amor, amai-vos uns aos outros. E dando a todos nós o direito de liberdade, o direito de fazermos as escolhas, de sermos atendidos e assistidos, independente da condição, quando ele disse que tinha vindo não para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos. Então, os preferidos de Jesus eram exatamente aqueles mais necessitados. E aí é interessante a gente lembrar que ele não falava dos doentes somente do corpo, porque ele também curou corpos, mas ele só curou corpos de espíritos que estavam prontos para serem curados também no espírito. É tanto que alguns que procuraram Jesus, nem todos foram curados. Por quê? Porque não estavam prontos para receber aquela cura. Os que ele curou é porque já estavam prontos, já tinham cumprido aquele, vamos dizer assim, já estavam quites com as leis divinas. Já tinham sofrido o suficiente para aprender. A partir dali, se tornariam pessoas diferentes. A história também diz que todos aqueles que encontraram Jesus nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Não só um Saulo na estrada de Damasco, não é? Mas nós lembramos, inclusive, do senador orgulhosíssimo Públio Lentulus, que depois se transformou no nosso Emmanuel. Então, ele mesmo conta nos seus livros, a gente vai encontrar, não é, nos romances, que ele fala 50 anos depois, dá 2000 anos e etc., onde ele vai falar sobre isso. Depois daquele encontro com Jesus, que ele sem querer se ajoelhou, sem perceber, nunca mais. Ele continuou sendo senador, orgulhoso como era, mas não da mesma forma. Aquilo mexeu com ele de uma forma que depois ele se transformou. Né, gente? Então, nunca mais quem se encontrou com Jesus. Então, ele curou muita gente, ele fez aquele trabalho maravilhoso, mas muitos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos. Não foram escolhidos por quê? Porque não ouviram o convite de Jesus, porque não queriam, estavam ocupados com outros interesses. Não é porque Jesus não os quisesse. Todos fomos chamados, mas nem todos, até hoje. Muitos somos chamados, mas a gente ainda não entendeu. Então, depois de Jesus, depois que ele veio, que trouxe todos esses ensinamentos para nós, teve que voltar, precisava deixar aquele registro da forma que foi, mas antes de ir, ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Este vocês não vão ver, mas ele vai ficar eternamente convosco. E aí entendemos pelas traduções, pelas explicações,
de Kardec e de outros espíritos, que ele estava se referindo ao Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E aí, como é que vem o Consolador? Como é que vem a doutrina espírita? Vem através, quem vai conduzir esse trabalho de organizar, de pesquisar e de deixar essas obras para nós, é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ao organizar tudo e precisar organizar a codificação, né, imprimir as obras e divulgar, preferiu usar um pseudônimo. Haja vista que ele era muito conhecido, famoso, e ele não queria que isso prejudicasse a fidelidade da doutrina, que não fosse associado por ele ser aquela pessoa, aquele cientista, aquele estudioso. Preferiu um nome anônimo. Então, aí vem o nosso professor trazendo para nós a doutrina espírita. E nós sabemos, queridos irmãos, que o espiritismo, por isso que falamos lá no início, né, na fala do nosso irmão Barçanufo, a questão do espírita cristão. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela veio dar sequência ao que Jesus já havia trazido, mas veio trazer de uma forma mais clara, sem aqueles códigos que para muitos, se pegar só a Bíblia e for ler só a Bíblia, mesmo o Segundo Testamento, que foi a passagem de Jesus aqui, para muitos é complicado ter uma visão do que realmente Jesus quis dizer ali. Mas com Kardec, com a ajuda dos Espíritos, com a ajuda do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus que vem para dar sequência ao seu trabalho, aí fica tudo mais claro para nós. E então, nós mais uma vez vamos perguntar: o que temos feito nós do Evangelho de Jesus em nossas vidas? O que temos feito nós da doutrina espírita em nossas vidas? A doutrina espírita, os seus princípios básicos, é a crença em Deus único, na imortalidade da alma, nós somos espíritos imortais, na pluralidade das existências, nós somos reencarnacionistas, e na comunicabilidade dos espíritos. Os princípios básicos, entre outros. Então, eu não acredito nisso, eu duvido disso, eu não vivo de acordo com esses princípios, então eu preciso fazer uma boa revisão, uma boa reflexão, para que eu possa responder aqui. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito na minha vida sobre os ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos que a doutrina espírita tem me favorecido? Então, meus irmãos, nós vamos trazer aqui algumas colaborações de alguns outros, vamos dizer, escritores, né? E alguns irmãos que trazem as suas contribuições, como Emmanuel, Bezerra, já falamos, mas vamos trazer mais uma vez o nosso irmão Bezerra, o Bentinho aqui em cima, mexendo com a minha cola aqui, né? Nós precisamos compreender que com Jesus e com Kardec, nós precisamos manter a fidelidade.
a fidelidade àquela fonte lá do início de Jesus, daquela época. Nos lembramos, por exemplo, quando falamos de fonte, e lá daquela época em que Jesus veio de uma forma muito simples, muito pura, e dando o exemplo de humildade, que é dessa forma que nós devemos transmitir os ensinamentos, porque muitos de nós, pelo fato de ter algum conhecimento, nos achamos, né? O orgulho, ele nos toma, às vezes a vaidade, porque a vaidade é aquele sentimento que nos leva a desejar, a precisar do reconhecimento dos outros, né? É aparecer mesmo, né? Então, nós precisamos estar muito atentos, primeiro, para que, assim como na época que Jesus veio, que o cristianismo veio, e que nós não demos importância, e que usamos mal o nome de Jesus para prejudicar, para martirizar os nossos irmãos, muitos foram para a fogueira, muitos foram castigados de muitas formas. Precisamos também, com a doutrina espírita, termos cuidado para não transformarmos essa condição por sermos espírita em pedra de tropeço para nós mesmos. Então, Emmanuel diz no livro Religião dos Espíritos, lá no capítulo 80, toda crença é respeitável. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Ou seja, todas as religiões que temos, que existem, que nós ainda precisamos, né, dessas religiões, todas elas são muito úteis, são ótimas, porque atende às necessidades daqueles que estão seguindo esse tipo de religião. Mas é importante que nós sejamos fiéis. No caso, quando ele diz aqui, Emmanuel diz, se buscaste a doutrina espírita, por alguma razão você buscou a doutrina espírita, por alguma razão você está numa casa espírita, não é noutra denominação religiosa. Você escolheu. Então, seja coerente. É o que ele diz aqui, né? Não lhe negues fidelidade. O espiritismo, a doutrina espírita, não exige nada da gente. Nada. Nós não somos obrigados a nada. Somos livres para chegar, para ir. Mas ela espera muito. Ou seja, não é a doutrina, é o Cristo, é o Pai, que há muito tempo vem nos enviando esses mensageiros, esses chamamentos, chamando a todos nós para sermos aquele filho pródigo, que sai, que se desgarra, sai por aí fazendo bobagem, de encarnação em encarnação, perdido, sem rumo. E aí nós chegamos na casa espírita, e que nós possamos assim ser aquele filho que retorna à casa do Pai, porque somos esperados, entendendo que a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, nos convoca a aprendermos a nos amar. Essa é a meta de todos nós. Tudo que nós vivenciamos, essas dificuldades, muitas vezes os conflitos, os desentendimentos, tudo isso tem como objetivo, como propósito, a gente aprender a desculpar, a perdoar, a ter misericórdia,
ter compaixão, a ter piedade. O Evangelho nos diz que a piedade é o precursor da caridade. Então, eu não sou capaz ainda de fazer a caridade, mas eu me apiedo das pessoas. Então, eu não tenho um coração tão duro assim. Então, eu já estou no caminho. Eu já estou começando a dar os primeiros passos. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão são aqueles nossos instrumentos que compõem a verdadeira caridade. Isso está no livro dos Espíritos. A caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão para com as faltas das pessoas. Então é preciso nós olharmos uns aos outros como irmãos. Que nós possamos ter aquela atitude de Jesus, que estava naquele momento com os seus apóstolos, e eles estavam lá discutindo para saber quem era o maior entre eles. Tipo assim, quando o mestre se for, quem vai assumir? Quem é o maior aqui? E aí, Jesus calado, escutando aquilo, pega uma toalha, coloca na cintura, a moda dos servos daquela época, pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada um. Essa passagem todo mundo conhece, né? Como a passagem dos lava-pés. Então, Jesus ali dá um exemplo de humildade. E depois ele ensina: quem quiser ser o maior, seja vosso servo. Então, se a gente quer ser grande diante de Deus, devemos nos apequenar. Porque grande mesmo, só o mestre. Quem somos nós? Nós somos servos. E para que nós desenvolvamos essa capacidade de amar, de nos apiedarmos, de sermos misericordiosos, nós precisamos treinar essa possibilidade de servirmos uns aos outros como irmãos. E aí a gente lembra de uma passagem trazida por Saulo no seu livro Paulo, né? Mas ele ainda como Saulo, que ele tinha chegado recentemente em Damasco. Foi quando assim que ele chegou lá, que começou aqueles encontros com Ananias e etc. E aí, naquele movimento ali de integração dele ainda com o pessoal, com os cristãos, depois que ele já tinha recuperado a visão, então ele entra lá numa casa que era de uma senhora, uma lavadeira, um pessoal muito simples, onde mais tarde iria haver um encontro dos cristãos, onde Ananias ia fazer uma pregação. E aí ele faz esse registro dizendo assim, do que ele estava observando, né? Era a primeira vez, ele estava ali recém-chegado, né? Ela ainda meio, né, tonto com tudo que tinha acontecido nos últimos tempos. E aí ele está a observar as pessoas chegando, pessoas simples, né? Sapateiro, pedreiro, dali da redondeza, iam chegando. Aí viu assim, a dona da casa, inclusive, tinha um bebê, estava com o bebê no braço, ele registra, observa. Aí Ananias se aproxima, num determinado momento, pega a criança do braço da mãe. Era assim como se fosse uma família. Aí um pegava, o outro pegava. Aí Ananias pega a criança, bota no braço de Saulo. Eu fico imaginando a cena, ele todo duro com aquela criança ali, que ele nunca tinha tido contato com a criança, né? Aqueles pais sem jeito, pronto, era ele.
Aí ele aguarda ali, fica com todo mundo, aí mais tarde Ananias começa a sua pregação, falando para aquelas pessoas e tal. E aí uma coisa que ele registra, muito interessante, é que ele observou que o povo ali, todo aquele povo que ia chegando e tudo, estava vendo que ele não era um estranho, né? Não estava acostumado a ver, e muitos sabiam até quem ele era. Mas o que ele registra é que as pessoas não olhavam para ele como o Saulo, o senador não, o rabino, porque ele era rabino e era doutor da lei. Então, ele observou isso, que ele estava acostumado a chegar nos lugares e ser recebido com toda a pompa lá em Jerusalém, com todas aquelas, né, deferências para alguém, para uma autoridade. E ali as pessoas estavam olhando para ele como qualquer outro. E ele fez esse registro, o quanto que isso, assim, para ele já foi o primeiro contato com aquela proposta de Jesus. Pureza, simplicidade, humildade. E não ficou só nisso. Quando terminou a pregação, né, aí foi servido um lanche. Pão seco com água. Dividido, né, cada um pegou um pedaço de pão seco com água. E ele registra que foi o pão mais gostoso que já tinha comido na vida dele. E que a água que bebeu parece que vinha da fonte divina, descedentando a sua sede. E ele fala do bem-estar, de como ele se sentiu bem, foi bem, assim, acolhido por aquelas pessoas que não o trataram nem com a deferência e nem com rejeição, por ele ser quem ele tinha sido. Porque a maioria de nós, como é que a gente faz? Estava mandando matar os cristãos, não merece estar aqui não, bota ele para fora. É ou não é? A maioria de nós faz isso. Naquela circunstância, Saulo tendo feito o que fez com a família não é a namorada dele? Abigail, não é? Tinha feito todas aquelas barbaridades. Poxa, ele não teria sido bem aceito lá não. E aí, uma grande lição para ele ali já começou. Ou seja, nós somos irmãos. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, aquelas pessoas que estavam ali eram cristãs, seguidores do Cristo, que aprenderam, que estavam aprendendo ainda, mas já estavam vivenciando, já estavam colocando em prática aquilo que eles tinham aprendido. Então, meus irmãos, é importante que nós observemos os ensinamentos de Jesus. Kardec, com a doutrina espírita, trazendo para nós uma proposta de transformação, de, enfim, nós sermos seguidores do Mestre Jesus. E observando, quando nós falamos isso, não é na questão da gente ser, de nós apenas falarmos, transmitirmos os ensinamentos. Porque o que importa não é exatamente o conhecimento, porque vamos dizer aqui, sem querer apontar nada. Se fosse conhecermos todas as palavras que estão na Bíblia,
tem uma turma aí que sabe a Bíblia, né, do começo ao fim, já estavam, né, com as asinhas de anjo, em termos de comportamento. Não é não? Então a questão não é nós apenas conhecermos, é preciso vivenciarmos. Como diz, é o nome dela? Eita, aqui hoje. No livro de Renúncia, que fala do Evangelho. Alcione, eita, como é bom ter memória auxiliar. Né? Alcione fala que o Evangelho de Jesus é para ser conhecido, refletido, meditado e vivenciado. É para isso. Então, é importante que nós observemos e busquemos seguir esses ensinamentos, como nós vimos aqui. O Evangelho de Jesus, ele é simples, não tem alegorias. Obrigada. Estou procurando aqui uma parte que é de... Emmanuel, que traz aqui o livro Religião dos Espíritos, quando ele vai falar para nós sobre, nos estimulando aqui, como é que nós devemos, nós espíritas. Ele vai dizer: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Então, muitos de nós, quem não cai aqui e ali, estamos tentando nos reerguer, mas o nosso caráter deve ser de espírita cristão. Espírita deve ser a tua conduta. Devemos ter uma conduta de espírita. Como seria a conduta de um espírita? Basta a gente perguntar: se fosse Jesus aqui, o que faria? Pronto, a resposta. Mais fácil. Porque ser espírita, ser cristão, é a mesma coisa. Espírita deve ser o nome de teu nome. Ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição. Essa que nós estamos. Ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, diz Emmanuel. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Vejam que forte, né? A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, diz Emmanuel, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, responsabilidade mais alta de cada um de nós. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. O que Jesus disse? Quem é que vai ser mais cobrado? Aquele que mais recebeu, né? Aquele que mais conhecimento possui, aquele que mais oportunidade teve, mais reencarnações, mais ajuda, é quem vai prestar contas. Aqui o que ele está dizendo. Vai chegar o momento em que nós seremos convidados a prestarmos conta, ele diz. E aqui, meus irmãos, Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, vai dizer, Joana: enfrenta os desafios de tua vida serenamente.
sem agonia, sem angústia, enfrenta os desafios com serenidade, com fé, com confiança. Busca Jesus. Ele disse: vinde a mim todos os aflitos. Disse que não tinha vindo para os sãos, veio para os doentes, para os enfermos, que somos todos nós. Então, enfrenta serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. E a gente fica achando que merece, estar faltando, né? Somos muito merecidos e que Deus se esqueceu de dar o que prometeu. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Ou seja, medo de quê? Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Lembra lá no início, Bezerra dizendo, Passanufo dizendo, que o espírita cristão é aquela porta de luz. E aqui Joana vai dizer que seja tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Jesus, desafiado, venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento. É o que ela diz aí. Então, meus irmãos, fechando aqui nossa reflexão, voltamos a procurar Bezerra naquela mensagem lá, quando ele diz: construamos a doutrina em nós. Construamos a doutrina espírita em nós, em nossas próprias existências, dando conta dos encargos que o Senhor nos reservou, tomando a compreensão e a bondade por diretrizes de cada dia. Então, que nós possamos nos sentir assim, estimulados por todos os ensinamentos e os propósitos e as propostas advindas de Jesus, reforçadas e esclarecidas pela doutrina espírita, para que nós sejamos o Evangelho vivo, sabendo responder aquela pergunta de forma muito segura e assertiva: que estáis vós fazendo do Evangelho de Jesus em tua vida? Que nós possamos responder que estamos buscando. Não somos ainda perfeitos e o Pai sabe disso. Nós estamos aqui num planeta de prova e expiação. Se fôssemos perfeitos, estaríamos em outro e não aqui. Mas que nós aqui possamos usar todos os recursos encontrados nos ensinamentos de Jesus para nos melhorarmos, para darmos um passo a mais na nossa caminhada e de podermos ser, como eu disse, aquele evangelho vivo. O que é um evangelho vivo? Não é aquele que fala, é aquele que age. Não adianta a gente ficar falando. Por exemplo, a gente aqui, que é expositor, né, que traz esses assuntos, nós somos mais comprometidos, porque temos que ser coerentes com o que falamos. Se não somos, tudo que nós falamos nós não fazemos, mas temos a obrigação de nos esforçar todos os dias, todo instante, para alcançar isso aqui, porque não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, ou seja, dos seus ensinamentos, daquilo que ele trouxe para nós. Então, que nós nos sintamos fortalecidos, meus irmãos, a
seguir essa caminhada e que sigamos evangelizando sempre com Jesus e com Kardec. Muita paz. Gratidão. Gratidão, Rosaldi, pela sua explanação, por você nos dar esse presente aqui, nessa comemoração dos 40 anos do nosso querido e amado Jefa. Agradecemos a Rosaldi também pela prece e que nós possamos fazer as reflexões necessárias de como nós estamos aplicando na nossa vida o Evangelho de Jesus. Os médios já se encontram a postos. Vamos agora com essa preparação sentir a presença de Jesus com a prece que tanto necessitamos desse alimento para acalmar o nosso ser, a nossa mente, porque sozinhos não estamos e nem nunca estaremos desamparados. Amado Mestre Jesus, somos ainda criancinhas vacilantes, indo ao teu encontro. Que possamos, Jesus, confiar um pouco mais nos teus ensinamentos que Kardec trouxe, para que possamos nos iluminar cada vez mais, para que possamos caminhar com confiança, com segurança, com fé e esperança, aprendendo junto a Ti a amar, a ter piedade, a ajudar aos que sofrem, orarmos para aqueles que fazem sofrer. Que possamos, Jesus, nunca nos esquecermos do Teu amor tão imenso que deixou de presente para nós, através das mãos de Kardec, o Consolador prometido. Que nesse momento possamos receber esses fluidos benéficos para atender à necessidade de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E assim, Jesus, na certeza da Tua presença, através dos benfeitores amigos, com alegria no coração, pedimos permissão para que possamos encerrar a reunião doutrinária da noite de hoje. Muita paz para todos. Que assim seja.